E na aula de hoje eu vou te ensinar como acionar as automações de forma manual. Dessa forma você consegue chamar uma automação específica independente da fase do teu processo. Legal, vamos ver na prática como que tudo funciona? Eu já estou aqui com o card de negócios aberto e lá em cima tem essas 4 flechinhas que é a representação das automações. E aqui eu tenho 2 automações de exemplo. Então a primeira automação, quando eu clico nela, ela tem aqui ó, o campo de lista para a gente escolher alguns valores e também a gente informar alguns parâmetros. Vou dar um início e ele registrou aqui para a gente, ó, uau, deu certo. E também tem a outra opção, outra automação ali, ó, teste 2. Para a gente rodar, ele simplesmente veio uma notificação para a gente aqui. Qual que é a ideia de ter automação manualmente lá em cima? A gente pode utilizar isso para acionar uma automação manualmente a qualquer momento do meu processo. Então é muito interessante quando você tem coisas específicas para acontecer, né, em momentos específicos, mas você pode determinar quando que isso vai acontecer clicando manualmente. Por exemplo, você quer mandar uma mensagem de WhatsApp para o cliente, uma mensagem padrão já. Você poderia clicar aqui, criar uma automação desse tipo aqui ó, de lista, com várias opções de mensagens prontas, e na hora que escolher a mensagem que você quer, der um início, vai disparar a mensagem para esse cliente de acordo com a opção que você escolheu. Ou mandar um e-mail também, por exemplo. Ou outra forma que você poderia estar utilizando, aqui nos parâmetros, pedir para ele anexar um arquivo, por exemplo. E esse arquivo você anexar e salvar aqui em algum campo do CRM e também mandar isso para o cliente via e-mail anexado. Ou seja, a gente pode criar uma infinidade ali de automações e acionar elas manualmente. Para criar esse tipo de automação, você vai estar aqui dentro do módulo de CRM, vai clicar lá em configurações de CRM e ele vai abrir essa opção aqui ó, de automação e processos de negócio. Lembrando que o teu plano precisa ser do Professional para cima para você conseguir executar esse tipo de automação. Você vai clicar em entidade, no nosso caso que a gente vai fazer na entidade de negócios, vai dar um adicionar modelo, então você vai construir aqui uma automação e eu vou colocar aqui ó, o nome da nossa automação de teste. Aqui é o seguinte, é muito importante que você preste atenção nesse momento. Ele tem aqui o auto run, que é o momento que essa automação vai rodar. Se a gente deixar marcado quando adicionado, quer dizer que toda vez que criar um novo negócio, não importa o funil e não importa a fase, vai rodar essa automação. E não é o que a gente quer agora, então eu vou deixar desmarcado. A segunda opção é quando mudou, ou seja, quando tiver uma modificação dentro do card. Se eu movimentar ele de fase, se eu preencher um campo lá dentro do CRM, ele vai entender que teve uma modificação e vai acionar essa automação, que também não é o que a gente quer. E por último, tem a opção de não mostrar no menu iniciar. A gente quer que mostre no menu iniciar para eu poder executar. Então você também vai deixar desmarcada essa opção, é só dar um salvar e você já está com a tua automação previamente criada. A partir do momento que você já criou a sua automação, já está pronta, a gente já consegue acionar ela lá. Eu vou colocar aqui de forma bem simples, somente uma notificação para a gente ver essa automação funcionando, tá? Então eu vou colocar aqui uma notificação de mim, para mim mesmo. Vou colocar aqui para o Gabriel, vamos colocar teste ok. Vou dar um salvar e aqui dentro, logicamente, você vai construir a automação que você está se propondo a construir. Vai dar um salvar e a partir de agora, quando a gente for lá no módulo de negócios, que é onde a gente construiu essa automação, e eu abrir esse card aqui, ó, dentro dele habilitou essas 4 flechinhas que é a representação lá da nossa automação e eu posso clicar nela aqui, ó, ela vai rodar, vai registrar aqui que a automação foi iniciada, foi concluída e chegou ali para a gente nesse exemplo a notificação de ok, que é o que a gente fez. Então aqui, ó, quando você clicar e aparecer, você pode ter várias automações, então você pode criar diversos gatilhos manuais para acionar a sua automação em qualquer momento que você quiser, você vai lá e aciona manualmente. Quando a gente utiliza esse tipo de automação, tem um recurso bem interessante que se chama parâmetros. Os parâmetros são informações que eu posso passar antes da automação rodar. Então eu posso passar lá um tipo de lista, um arquivo, um texto, qualquer coisa que eu quiser passar, eu pego esses valores e eu utilizo aqui dentro da automação para a gente fazer o que a gente quiser. Para utilizar o parâmetro, você clica lá em cima, ó, em parâmetros de modelos, clica aqui em parâmetros, adicionar novo parâmetro e a gente vai criar, é bem parecido com o formato que a gente cria as variáveis e as constantes. Você vai definir um nome para esse parâmetro, vamos colocar aqui de lista, vamos colocar aqui o ID dele de lista também. E dentro aqui dele, a gente vai mudar o tipo do campo, ele está com o campo série, que é o campo texto, vai marcar ali o valor de lista. Quando você usar o campo do tipo lista, você vai colocar os valores que você quer dentro dessa lista aqui dentro, um embaixo do outro, e clica aqui em estabelecer para ele criar esses valores dentro do campo lista.
Dá um OK e dá um salvar aqui para ele salvar esse parâmetro. A partir de agora você já tem um parâmetro. Dentro dos parâmetros você pode criar quantos parâmetros você quiser, tá? Dá um adicionar parâmetro aqui, vamos criar um outro campo aqui, ó, de teste mesmo, como série, e você poderia criar campo de data, e-mail, telefone, arquivo, qualquer coisa que você quiser. Você pode ir criando vários parâmetros para estar coletando essas informações. Vamos dar um OK, vamos dar um salvar. Antes da gente ir lá ver como que funciona o parâmetro na prática, vamos ver aqui dentro da automação como que eu utilizaria esses valores. Como a gente criou um campo do tipo lista, valor 1, 2 e 3, eu quero usar esses valores para criar condicionais. Se ele colocar o valor 1, eu quero que ele faça uma ação diferente do valor 2 e do valor 3. Então eu clico aqui ó, no triângulozinho, eu venho em controle de fluxo, condição, clico aqui ó, do ladinho para abrir a condicional. A gente, para a gente conseguir, na verdade, pegar os parâmetros, você vai clicar na opção de misto, clica aqui ó, em fonte selecionar e aí vai aparecer os parâmetros e você escolhe lá o parâmetro que você criou, nesse caso o parâmetro lista. Então se o parâmetro lista for igual ao valor de número 1, vamos colocar o número 1 no título aqui em cima também, quer dizer que ele vai rodar essa perninha, todas as ações que a gente configurar aqui para baixo. Para não ter que configurar tudo de novo, fica com o Ctrl segurado no teclado, clica na setinha para ele fazer uma cópia, e aí você só modifica aqui, ó. Se esse aqui for 2, dá um salvar, e clica ali do ladinho para a gente fazer a opção 3 também. Vamos colocar ali 3, dá um salvar. E essa última aqui, ó, só clicar no menos, ele sai essa perninha. Qual que é a ideia aqui? Então, quando eu marcar lá no parâmetro número 1, ele vai rodar essa perninha, e eu quero que ele gere aqui para a gente ver isso acontecendo, essa notificação. Dentro da notificação, vamos tirar esse texto aqui, ó, vamos colocar o número 1 para a gente saber que entrou no número 1. Só que eu também quero pegar e trazer aquele campo de série que a gente criou, eu quero que ele apareça aqui também. Então clica aqui ó, nos 3 pontinhos, vai lá em cima em parâmetros de template e pega o parâmetro que você criou. Dá um inserir, já apareceu ali para a gente. Dá um salvar. Daqui para frente, segura o Ctrl também, ó, arrasta, sempre solta a pontinha do mouse ali no triângulo para ele salvar. Dá 2 cliques aqui, a gente sabe que esse aqui é o número 2, para a gente ver que está funcionando. E esse aqui vai ser o número 3. Tira aqui, dá um salvar. Então, todos os parâmetros que você passar lá, você vai pegando ele e vai utilizando aqui. Então, por exemplo, preciso mandar um e-mail para o cliente, mas eu preciso especificar qual é o e-mail. Você pede lá no parâmetro qual que é o e-mail, e aqui na hora de criação, na hora de você fazer a criação, o envio do e-mail, por exemplo, você usa aqui, por exemplo, no destinatário, clica ali nos 3 pontinhos, pega lá o parâmetro, pega o e-mail que você criou. Esse é só um exemplo, né? Você poderia fazer várias e várias coisas utilizando os parâmetros. Legal, vamos salvar, vamos ver rodando na prática? Clica lá em negócios, então a gente construiu aqui no módulo de negócios, abre aqui o card e vamos clicar lá nas flechinhas e clica aqui ó, em teste. Olha só que legal, na hora que eu clicar nele, ele abre essa janelinha que é justamente pedindo os parâmetros que a gente criou. Se você criar muitos parâmetros, logicamente vai aparecer vários parâmetros daqui para baixo, tá? Então observe até que aqui no histórico, na linha do tempo do card, a automação nem iniciou ainda, ela está esperando a gente passar os parâmetros para aí sim utilizar esses valores lá dentro. Clica aqui na lista, vamos marcar ali o valor número 1, vamos colocar várias vezes o número 1 aqui para ficar bem visível, dá um início, ó, ele deu iniciar, deu concluído, e lá no sininho já veio a notificação que é a número 1 que a gente tinha programado com o número 1 que a gente programou. Vamos rodar novamente? Clica lá em teste, então, vamos marcar aqui o 3, vamos colocar lá várias vezes o número 3, dá um início, legal, rodou. Se eu clicar lá no sininho, já veio aqui a notificação certinho. Agora que você já viu o parâmetro funcionando na prática, você precisa entender o seguinte: o parâmetro ele tem o mesmo funcionamento que uma variável, ou seja, ele recebe um valor temporariamente, e esse valor, caso você não utilize aqui na automação, quando ela chegar no final da automação, esse valor é perdido. E muitas vezes a gente quer salvar esses valores para utilizar em outro lugar, e aí a ideia é que você salve o valor que foi preenchido ali no parâmetro lá dentro do próprio CRM. Para fazer isso é bem simples. Agora que a gente já entendeu a condicional de forma bem simples aqui, vou até jogar ela fora, a gente não vai usar nesse exemplo agora. E para fazer, alimentar o valor do parâmetro lá no CRM, a gente vai utilizar aqui em processamento de elementos, o modificar elemento. Lembrando que elemento é um campo ali no CRM. Você vai escolher qual campo que vai receber o valor. Eu tenho 2 campos aqui, ó, o campo teste 1 e eu vou adicionar também o campo teste 2. E dentro desses campos, eles recebem o valor que você escolher aqui na setinha, nos 3 pontinhos do lado. Clica ali nos 3 pontinhos, vai lá em parâmetros, eu quero que o campo teste 1 receba o valor da lista e o campo teste 2 também nos 3 pontinhos receba ali o valor
de teste e dou um salvar. Agora sim, quando eu rodar a automação e alimentar esse parâmetro, mesmo que a automação chegue até o final aqui, eu terminar, de qualquer forma, eu tenho esses valores que foram escolhidos lá, salvos aqui dentro do campo. Vamos ver rodando aqui na prática? Vamos voltar lá para o módulo de negócios, abrir aqui o card de negócios, observe que os campos, eu só tenho o campo teste 1 ali, vamos colocar o 2, campo teste 1 e 2, eles estão vazios, né? Vamos até um salvar aqui, ó, tá tudo vazio. Vamos clicar lá em cima para rodar, teste, vai preencher aqui o parâmetro, vai colocar ali as informações, dá um início, vai rodar essa automação e agora sim, eu tenho esses valores salvos aqui dentro desses dois campos. Logicamente, se eu rodar essa automação de novo, ele vai sobrescrever aqueles valores, né? Eu vou colocar aqui o número 1, eu vou colocar aqui outros valores. No início, ele vai sobrescrever esses valores. Caso você não queira sobrescrever, nesse caso aqui são campos do tipo série, campos do tipo texto, você vai deixar esses campos do tipo múltiplo. Então, lá na hora de criação dos campos, né, aqui em campos personalizados, você deixa ele do tipo múltiplo. E na automação, você precisa mudar um negocinho aqui, ó. Vamos abrir lá a automação. Vai abrir aqui o modificar elemento, você vai marcar essa opção aqui, ó, não substituir, incluir em vários campos ao invés de apagar, né? A tradução tá um pouquinho errada ali. Você vai marcar como uma opção de sim. Nesse caso meu aqui não vai funcionar porque são só campos do tipo série simples mesmo, eles não são múltiplos. Mas se você quiser que sempre salve os valores, então cria o campo múltiplo, marca aqui essa opção com o valor de sim, salva aqui, roda lá a automação que vai funcionar legal.